Vamos abrir nossas Bíblias para a meditação nessa manhã. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Podem ficar assentados como estão. Eu vou apenas reler o verso 35 de Hebreus capítulo 10, que diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ter tua palavra aberta diante dos nossos olhos. E rogamos agora a tua bênção sobre a meditação na tua verdade. Usa-me, ó Deus, como um instrumento que permite se usar, a fim de que a tua palavra chegue aos ouvidos de meus irmãos. Mas, acima de tudo, ó Pai, tanto eu como eles, carecemos que teu Espírito Santo nos conduza. E em nome de Cristo, assim oramos. Amém. 3 razões por que devem os salvos seguir em frente. Sempre é bom seguir em frente. Mas há um tempo na vida cristã, quando nós nos questionamos se vale a pena o esforço de seguir em frente, se vale a pena o esforço de realmente gastarmos as nossas energias na vida cristã a fim de progredirmos. Então nós nos sentimos tentados a nos acomodarmos e deixar as coisas exatamente como estão. Quem de nós já não provou desse sentimento, desse questionamento, se realmente vale a pena todo o trabalho de seguir em frente? Então nós avaliamos se vale a pena deixar nossa comodidade e enfrentar as lutas que estão à nossa frente. Se vale a pena todo o desafio, se vale a pena todo o esforço, se vale a pena todo o desgaste, se vale a pena realmente seguir em frente na vida cristã. E parece que simplesmente perdemos a coragem de continuar e não encontramos mais razões para que então o progresso seja verdade em nossa vida. A proposição desse texto que lemos é que há motivos suficientes para que os salvos sigam em frente. Há razões suficientes para que cresçamos na nossa vida cristã. E se você não percebeu, estes versos são a razão do capítulo 11. Então, o capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, simplesmente é uma ilustração da verdade destes versos que antecedem o capítulo 11. Estes versos são a razão para continuarmos em frente em nossa vida cristã, em nossa vida espiritual. E eu quero tomar aqui, desse texto, 3 razões por que todos nós devemos seguir em frente. 3 razões por que devemos seguir adiante, alegres e confiantes. Eu quero que você preste atenção nessas 3 razões. A primeira delas são as suas experiências passadas. A primeira questão que o autor aos Hebreus fala àqueles crentes que viviam dificuldades como as nossas, que viviam lutas como as nossas, é que a razão deles seguirem em frente também encontrava-se no passado, naquilo tudo que já havia acontecido na vida deles, o caminho que eles já haviam enfrentado, as dificuldades às quais eles já haviam lutado. Então preste atenção a partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes feitos participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Primeira coisa que o autor aos Hebreus faz é lembrar daquilo que aqueles irmãos já tinham enfrentado, daquelas coisas que já tinham acontecido na vida deles, no princípio da sua jornada cristã. Quando eles se tornaram cristãos,
nas primeiras décadas do cristianismo, na igreja primitiva, eles haviam enfrentado perseguições, eles haviam enfrentado lutas, estão descritas aqui. Mas sabe o que aconteceu no tempo que o apóstolo está escrevendo essa carta? As lutas tinham terminado, as dificuldades maiores tinham passado. E sabe qual então foi a reação deles? Eles desanimaram. Foi isso que aconteceu. Quando então as lutas que eles enfrentaram tão ardosamente no início terminaram, e as coisas então se pacificaram, e aparentemente tudo estava bem, eles simplesmente se desencorajaram e já não tinham o mesmo ânimo nas coisas de Deus. Então notem que aquilo que o autor diz é: lembrai-vos, porém, dos dias passados. Ele diz: permaneçam lembrando, permaneçam trazendo à memória os primeiros dias após a conversão de vocês. Lembrem-se como foi difícil explicar para alguns familiares a decisão que você tinha tomado. Lembre como foi difícil explicar no seu trabalho que agora você não tinha mais o mesmo comportamento que você tinha antes. Lembra-se como foi difícil falar para os antigos amigos que você não continuaria os acompanhando nas mesmas questões que eles permaneceriam. Quantas coisas, irmãos, nós enfrentamos nos primeiros dias do nosso cristianismo. Quantas dificuldades, quantas adaptações, quantas guerras, quantas lutas enfrentamos. O autor diz aqui a eles que eles suportaram grande combate de aflições. Aqueles crentes a quem o autor escreve haviam sido ridicularizados de muitas formas pela sua fé em Jesus. Possivelmente, muitos deles sofreram fisicamente, mas nenhum deles ainda havia sido morto. Isso aconteceu na geração à frente deles, algumas décadas depois. Mas eles haviam sido fortemente ridicularizados. Não é à toa que a carta chama a carta aos Hebreus, porque está escrevendo a crentes que andavam no judaísmo antes de Jesus Cristo. Então, quando judeus proclamavam que eles seguiriam Jesus Cristo, eles eram completamente ridicularizados. Ei, você vai seguir aquele sujeito que morreu na cruz daquela forma, aquele sujeito que nós ridicularizamos ele quando ele estava crucificado e que os apóstolos dele disseram, mentiram que ele ressuscitou, mas na realidade eles haviam roubado o corpo dele. Você vai entrar nessa história toda? Você vai abandonar uma religião de séculos no nosso país para andar nessa novidade aí desse tal Jesus de Nazaré? Eles eram ridicularizados, zombados, humilhados nos seus primeiros dias no cristianismo. Mas isso foi além. O texto diz: em parte fostes feitos espetáculos, com vitupérios e tribulações. Era comum submeterem ali, naquele tempo, os cristãos a situações que os ridicularizavam publicamente. Você lembra o que Hitler fez com os judeus? Ele obrigou todos os judeus a andar do lado esquerdo do peito com uma imensa cruz, uma imensa estrela de Davi, azul e branca. Então aquilo era enorme aqui, não era possível não ver aquilo. Não era um bottom, era um tremendo de algo aqui colado à roupa deles. Eles não podiam sair na rua sem que aquela estrela de Davi tivesse grudada aqui, para que todo mundo pudesse rir deles. Foi isso que aquelas pessoas passaram. A cruz de Cristo fez com que eles fossem humilhados publicamente. Por vezes o Império Romano promovia o espancamento público dos cristãos, como forma de desencorajar outros a também assumir o cristianismo. Havia uma constante pressão contra a igreja de Cristo, a fim de desmoralizá-la. Tudo isso eles enfrentaram. Então o autor ainda diz: em parte fosses feitos participantes com que assim foram tratados. Ou seja, eles não abandonaram aqueles crentes que sofriam isso. Eles se uniram a eles, demonstrando realmente uma união de um corpo em Cristo. E ele diz a respeito dele mesmo: porque também vos compadecestes das minhas prisões. Essa frase leva muitos a pensarem que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Se você ler no início da carta, não está escrito quem a escreveu.
E talvez o apóstolo Paulo não tenha se identificado como autor da carta, exatamente para que essa carta não fosse rejeitada pelos hebreus. Mas quando ele diz que eles se compadeceram das suas prisões, nós podemos claramente entender que era o apóstolo Paulo. Então há uma grande probabilidade disto. Mas houve algo muito mais grave que isso. E com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Literalmente, aqui não é dito se foi o Império Romano ou se foi as autoridades judaicas que literalmente criaram o espólio dos bens. Ou seja, a partir do momento que você seguia Jesus, você perdia os direitos que você tinha. Por exemplo, era muito bom naquele tempo morar em cidades muradas. Era comum exércitos cercarem as cidades. Quando você morava numa cidade murada, você vivia dentro da segurança, era um condomínio fechado para eles. Mas sabe, muitos deles foram expulsos dessas cidades. Possivelmente também, muitas famílias deserdaram seus filhos que haviam crido em Jesus Cristo. Então os próprios pais retiravam os bens dos filhos. Os próprios pais faziam isso. E a Bíblia diz que eles aceitaram isso com alegria. Eles não se amarguraram por tudo isso. Eles consideraram que se isso estava acontecendo porque eles criam em Cristo, glória a Deus por isso. Mas a razão está aqui no final do verso. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então a razão da atitude daqueles cristãos é revelada no fato que aquilo era fruto da convicção que eles possuíam. E o que isso nos ensina? Nós realmente, irmãos, devemos encarar em primeiro lugar que essas provações são uma comprovação da nossa fé, uma confirmação de que nós somos salvos em Cristo. Se você está desanimado com o seu cristianismo, com a vida cristã, com a sua igreja, eu gostaria que você pensasse em alguma coisa primeiro. Pense em tudo que você tem hoje. Pense em tudo que Deus te deu. E agora você vai fazer um cálculo matemático. Quando você vivia as agruras do cristianismo, dos seus primeiros dias no cristianismo, quando você enfrentou oposição ao seu cristianismo, dentro mesmo da sua família, quando seus amigos zombaram de você, porque você era cristão, quando a sua família tratou-lhe diferente, porque agora você não participava mais das mesmas coisas com eles, eu quero simplesmente que você faça um cálculo. Quando foi que você foi mais feliz? Hoje, enquanto você pensa em regredir, ou ontem, enquanto você sofria por amor a Cristo? Quando que você foi mais realizado? Quando que você foi mais contente? Quando que você foi mais encorajado? Num passado de lutas ou num presente de facilidades? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando lembra ou quando pensa em voltar atrás da nossa vida cristã é se lembrar do passado e lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Uma segunda razão por que eles não deveriam regredir, mas ir em frente, está nos versos 35 a 37. Preste atenção. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Por que um cristão não deve voltar atrás? Porque a recompensa está muito próxima. Porque a recompensa está às portas. Porque realmente a confiança deles tem um grande, imenso galardão da parte de Deus. Se a primeira razão para seguirmos em frente nos fez olhar para o passado, a segunda razão apresentada pelo autor da carta aos Hebreus nos faz olhar para o futuro, para aquilo que se encontra diante de nós. Então ele nos chama a reconhecermos a importância de continuarmos confiando no Senhor. E ele vai nos dizer algumas verdades. Primeiro, não desista de confiar em Cristo. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Pense que todo desânimo e estagnação na vida cristã são resultado do fato que possivelmente o cristão não confia em Deus, como um dia havia confiado. Qual é a razão do desânimo?
é que simplesmente parece que o nome de Deus não brilha mais do jeito que antes brilhava. Qual é a razão da estagnação na vida cristã? É porque eu estou achando que as coisas que Deus está me dando e a forma que Ele está me tratando e aquilo que eu estou recebendo na vida cristã, parece que não é aquilo que eu mereço. Eu merecia muito mais, mas parece que Deus não está reconhecendo isso. Parece que Deus não está reconhecendo o quanto que eu me esforço, o quanto que realmente eu mereço. E a semelhança de Pedro, nós perguntamos: Senhor, e nós que a tudo abandonamos e te seguimos, o que nós receberemos? Essa era a mentalidade dele. E essa é a mentalidade de muitos crentes no nosso tempo. Eles simplesmente estão achando que Deus não está tratando eles com justiça. Aquilo que o autor chama é: não rejeiteis a vossa confiança, não rejeitem a fé em Deus, não deixem de olhar para Deus. Mas ele continua, ele nos manda manter nossos olhos na recompensa concedida aos vencedores, porque diz que esta confiança tem grande e avultado galardão. Há uma grande recompensa em ser fiel a Jesus, há uma grande recompensa em seguir firme na vida cristã. E essa recompensa, ela não pode ser medida pelos valores desse mundo. Ela é concedida quando nós completamos a carreira. E nós sabemos que a nossa carreira está muito próxima do fim. A verdadeira recompensa, a maior das recompensas, será no dia em que Deus demonstrar a diferença entre as pessoas desse mundo e aquelas que confiam em Cristo. Aquelas que confiam nesse mundo e se alegram nesse mundo, Deus lhes dará mais um tempo para se aproveitarem desse mundo, mais 7 anos. Eles gostam tanto do mundo que Deus vai tirar aqueles que incomodam eles nesse mundo. Se a igreja é a causa da infelicidade dessas pessoas, Deus simplesmente então tira a igreja. E por 7 anos esse mundo vai provar do que é um mundo sem igreja, sem crentes para incomodar, sem pessoas para falar de Jesus, sem mais ninguém para estar falando da salvação, a não ser uns 144 mil jovens meio doidinhos lá de Israel, que vão sair aí pelo mundo proclamando que o rei está às portas. E vai ter 2 homens que eles dizem que vieram lá do Velho Testamento, a gente não sabe quem eles são, e eles vão aparecer na televisão dizendo que muito em breve o rei vai se manifestar. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão matar esses 2 homens e eles vão desprezar esses 144 mil. Ninguém vai mais incomodar eles. Então eles vão ver a diferença entre confiar em Deus e amar esse mundo. Porque aquilo que vai acontecer na tribulação vai ser algo que os homens nunca imaginaram. Aquilo que eles tanto amaram vai se voltar contra eles. Aquilo que eles tanto depositaram a sua confiança vai se voltar contra eles. E aonde estarão os crentes nesse dia? Sendo recebidos no céu. Vai acontecer 2 coisas depois do arrebatamento. A primeira delas é o bema de Cristo, o julgamento dos crentes, para que eles recebam o seu galardão. A segunda das coisas é as bodas do Cordeiro. A igreja vai ser unida a Cristo. Antes ela era noiva, agora ela vai ser a esposa. E eles vão voltar juntos para esse mundo, para reinar com Cristo por 1000 anos. Você realmente acha que seguir a Cristo não vale a pena? Você realmente aí está no seu coração pensando que seguir a Jesus não tem valor algum? Em poucos anos, esse mundo vai demonstrar a diferença disso. Ele ainda diz outras 3 questões. A primeira: você precisa ser um crente paciente, porque necessitais de paciência. A paciência aqui é a própria perseverança, a capacidade de resistir debaixo de circunstâncias adversas, levando sobre os ombros uma carga pesada, da qual nós não queremos desistir. Sabe o que falta para você quando você pensa em desistir? Perseverança. Gente, a gente suporta muitas coisas muito piores do que isso. A gente suporta nesse mundo questões realmente que nos humilham, que nos desprezam, que nos rebaixam. E nós então queremos desistir daquele que sempre fez o bem para nós. Nós passamos cada circunstância nesse mundo, e quando nós olhamos para Jesus,
que nos abençoa desde o dia em que nós o conhecemos. Eu o sigo há quase 39 anos e eu posso dizer a você, jamais Jesus fez algo de mal para mim. Jamais Jesus me humilhou. Jamais Jesus me desprezou. Jamais Jesus me abandonou. Jamais Jesus se esqueceu de mim. Mas todas essas coisas são verdades em relação a esse mundo. Então eu fico pensando em deixar para trás quem me faz bem para me abraçar com quem me faz mal. Seja perseverante. Continue em Cristo. A quarta questão é continue olhando para Jesus, porque ele diz, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E a promessa de Deus é que os nossos olhos, ou melhor, a vontade de Deus é que os nossos olhos estejam fixos em Cristo o tempo todo. Ou seja, depois de haver desfeito a vontade de Deus, de manter os olhos em Cristo, alcancemos a promessa. Qual promessa? De sermos transformados à imagem de quem Ele é. Sabe, existe uma matemática muito estranha aqui. Jesus só nos faz o bem. E nós estamos sendo transformados à imagem dele. No futuro, muito em breve, Ele tirará de nós esse pecado que nos causa dor. Então nós vamos ser semelhantes a Ele e nós vamos provar o que é ser uma pessoa santa. O que é realmente ser plenamente santo como Jesus Cristo é. Então toda dor, toda morte, todas as lutas irão acabar e nós vamos provar realmente de um gozo infindável em Cristo. Mas sabe qual é o outro lado da matemática? Eu me abraço a um mundo que é infiel. Eu me abraço a um mundo que me maltrata. Eu colho, como resultado disso, a disciplina de Deus. Eu colho os males que o pecado me traz. E eu colho a vergonha de adentrar aos céus sem ter glorificado o meu Salvador. Você já descobriu que alguns crentes entrarão no céu cheirando a fumaça? Aqui em casa a gente tem um fogão caipira e de repente a gente aproxima um pouco demais o braço. Que cheiro desagradável quando os pelos do braço queimam, não é? Nem a gente gosta. É o cheiro da gente, mas a gente repugna. Quando Paulo diz assim, que muitos crentes entrarão no céu como que pelo fogo, sabe o que significa isso? Foram provados pelo fogo, não sobrou nada, estão entrando lá cheirando aquele cheiro desagradável dos pelos queimados, e a gente nem tem vergonha disso. Vamos entrar no céu, salvos, e sem nada para glorificar o nosso Salvador. Vamos chegar lá e talvez digamos a Ele, Jesus, obrigado por morrer por mim, não deu para fazer muita coisa. Obrigado por ter dado a vida por mim, não tive muito tempo de te servir. Estive lá com o Senhor 39 anos, mas olha, estava sempre preocupado com isso, sempre preocupado com aquilo. Não deu para fazer muita coisa, me perdoe. Do que entrar no céu realmente glorificando a Cristo pela salvação dele e dizendo, Jesus, a melhor coisa dessa vida foi servir o Senhor. A melhor coisa dessa vida foi seguir o Senhor. A melhor coisa dessa vida foi andar do teu lado o tempo todo. Eu estou muito feliz agora de estar aqui. Não mais o Senhor comigo, mas eu com o Senhor na tua casa. Assim vai ser o céu. Qual lado nós escolhemos? Porque naquele dia ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ele simplesmente está dizendo que a glória de Cristo em breve será revelada. Em breve o nosso Salvador se revelará. Então aqui eu quero aplicar algo que eu leio no Salmo 126, versos 5 e 6. Um incentivo a ir em frente. Ele diz assim, os que semeiam em lágrimas assegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos. Um homem escreveu que literalmente o que isso descreve é a colheita das lágrimas. Sabe o que significa? Nós andamos neste mundo e nós sofremos. É verdade. Nós andamos neste mundo e nós choramos. Cristãos são aqueles que andam neste mundo plantando lágrimas. Eles andam
plantando lágrimas pelas lutas que enfrentam, pelos seus filhos, pela sua família, pelos entes queridos que partem, pelas lutas, pelas injustiças, pelas humilhações que sofrem. Eles vão andando e plantando lágrimas. Então nós estamos pensando em desistir quando o dia da colheita das lágrimas chega. O dia em que Cristo nos buscar será o dia onde nós vamos colher o resultado das nossas lágrimas. Os que semeiam em lágrimas cegarão o quê? Alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Por que você não pode desistir? Porque um dia, muito em breve, você vai colher o resultado das suas lágrimas. O fruto, a colheita das lágrimas, está muito próxima. Em terceiro e último lugar, a terceira razão por qual os salvos não devem realmente desistir e devem prosseguir olhando para Deus. Os versos 38 e 39 dizem: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A terceira razão porque você deve continuar em frente. A primeira, e claramente nós vimos, importante razão para continuarmos em frente, são as nossas experiências passadas. A segunda, a colheita dos nossos esforços e daquilo que Jesus fez por nós. A terceira é uma razão simples: não há vida fora de Jesus Cristo. Mas o justo viverá pela fé. Primeiro, olhe o tipo de vida que agrada a Deus, pela fé. Os salvos iniciam sua vida espiritual pela fé e prosseguem vivendo pela mesma fé. Sabe por que o desânimo? Sabe por que o desejo de estagnar? Sabe por que a falta de coragem de seguir em frente? É porque você quer fazer as coisas de um outro jeito e não pela fé. Você quer fazer as coisas do seu jeito e quer resolver os problemas do seu jeito e quer avançar do seu jeito, e do seu jeito e do meu jeito nunca vai dar certo. Mas pela fé nós temos a garantia da vitória. Lembra o que João diz? Aquilo que vence o mundo é o quê? A vossa fé. Ou seja, aquilo que nos faz andar em frente é a fé em Jesus. Olha, não é vergonha, por vezes, na madrugada, você levanta da sua cama, se ajoelha lá na sua sala, se ajoelha em algum lugar, e você em lágrimas diz para Deus: Pai, a vida está difícil. Pai, eu tenho enfrentado tantas coisas que eu já nem sei mais descrever para o Senhor o que está acontecendo. Como eu preguei alguns dias atrás, eu creio que domingo passado, a gente ora assim: Pai, eu pensei que o tempo difícil ia ser curtinho, mas ele está se alongando e parece que ele não vai terminar mais. Então o autor do Salmo 13, que eu falei semana passada, diz: até quando, Senhor? E a gente levanta de madrugada e chora diante de Deus e pergunta para Ele: até quando aquilo tudo vai continuar? Até quando as coisas vão continuar desse jeito? E Deus simplesmente pode responder para nós que Ele não vai responder até quando, mas Ele vai dizer: meu filho, enquanto as coisas estiverem assim, você sabe que eu sempre vou estar do seu lado. Você sabe que eu sempre vou estar junto de você. Então, do que você tem temor, afinal? Andar pela fé é reconhecer que não há outro jeito de andar nesse mundo, a não ser confiando em Jesus Cristo. Então, quem são aqueles que retrocedem na vida cristã? O autor aos Hebreus diz: se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. A expressão retroceder aqui refere-se ao abandono de um Salvador que outrora foi confessado, porém não de forma sincera. Então ele está se referindo aqui, e a carta inteira fala disso, de pessoas que tinham chegado tão próximo a uma decisão por Cristo. Lá você pode ler o capítulo 6, ele vai começar no verso 4 dizendo: olha, é impossível que aqueles que um dia foram iluminados. Ele começa a mostrar tudo aquilo que as pessoas provaram do Evangelho, mas ele não diz que eles creram em Cristo. Então eles retrocederam sem conhecer Jesus. Mas notem o que diz o outro verso seguinte: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então ele diz: olha, nós não somos daqueles que se perdem, mas nós somos daqueles que perdem
as bênçãos de Deus. Se você pensa que não vale a pena continuar firme na vida cristã, eu só quero dizer-lhe algo agora. Se você acha que vai colher alguma coisa boa desse mundo, se você acha que esse mundo tem alguma coisa boa para lhe dar, você é um iludido. Se você acha que esse mundo tem algum agrado para você, você está iludido. Só tem um lugar de onde vem o bem. Só tem um lugar de onde vêm as bênçãos. E esse lugar é o nosso Deus. Não há outro caminho. Se você está achando que o caminho da vida cristã é difícil, eu quero lhe perguntar então o que o caminho para o inferno é. Se você está achando que o caminho da vida cristã é desestimulante, se você está achando que o caminho da vida cristã não tem desafios, se você está achando que o caminho junto com Cristo não tem realmente algo a mais que me chame a atenção, então eu gostaria que você pensasse sinceramente no que é o caminho para o inferno. Primeira coisa, no caminho para o inferno você tem a companhia do diabo. Boa companhia. Recomendo. Para quem não conhece Jesus. No caminho do inferno, você tem a companhia de um monte de gente que também está acompanhando o diabo. Então está todo mundo na mesma vibe, todo mundo no mesmo grupo. No caminho do inferno, você tem toda a liberdade que você quiser. Para o caminho para a perdição, ele é largo, ele é imenso, passa tudo. Então você pode levar tudo que você quiser. O problema desse caminho é o final dele. E a companhia também não é muito agradável. A gente fica pensando que o caminho do inferno é o melhor, enquanto despreza o caminho de Deus. Aquilo que o autor aos Hebreus nos diz através dessas 3 questões é que nós já recebemos a maior das recompensas, sem a merecermos, sem méritos de nossa parte. Então, quando nós estagnamos em nossa vida cristã, nós devemos reconhecer que não há outro lugar onde nós podemos provar das bênçãos de Deus. E talvez você está pensando em desistir, e talvez você está pensando que não vale a pena continuar, e que é melhor até mesmo voltar atrás. Eu vou contar uma história para você. Onde tem um microfone? O dia de hoje merece uma história bem leve para a gente ir embora. Então eu vou contar para você uma vergonha que eu passei. Eu não sei quem inventou, e amigo Jais, eu sei que você é campeão de tudo nessa coisa de bicicleta, né? Então me perdoe. Eu não sei quem é que inventou essa história de que andar de bicicleta é uma coisa maravilhosa. Alguém aqui já, estimulado por isso, foi lá na loja, comprou uma bicicleta de 2 mil lá, deu umas 2 voltinhas e depois voltou para casa? Acontece, não acontece? Contaram para nós uma história que andar de bicicleta é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acreditei. Daí esse ano, num feriado desse ano, a gente foi lá em Umas, na casa do meu sogro, levei minha bicicleta. Minha bicicleta é veinha, é um pangaré velho, mas anda. É boazinha, me acompanha. Daí, era um sábado de manhã, eu acho que sexta-feira era feriado, à noite a gente foi para lá, e eu falei, amanhã eu vou dar uma volta de bicicleta. Eu olhei ali, eu estava andando aqui dentro, entre 10 e 15 quilômetros, né? Daí eu olhei lá um caminho muito legal, depois da GO 070, tinha 26 quilômetros, olha e meio, eu consigo. O caminho bom para a gente ir. Deixei passar um pouquinho, saí umas 8h30 da manhã de casa, os 2 primeiros quilômetros foram maravilhosos. Planinhos, asfaltados, que coisa boa. O começo do caminho foi incrível, e eu fui super bem, nem senti. O problema é que passou esses dois quilômetros, terminou, começou a terra, muito pó, uma estrada com pedra solta, ruim de andar, mas vamos lá, a gente vai, né? Eu olhava ali no meu mapinha, eu tinha andado ali mais ou menos uns 8% do trajeto, estava bom, estava indo bem. Daí, de repente, passa uma fazenda, eu vejo lá na frente que tem uma serra imensa, né? Então, o mapa não dizia que tinha aquela serra, mas estava lá. Daí eu desci da bicicleta, não dava conta de subir, e comecei a empurrar. Empurrei 1 quilômetro, 2,
A bendita da serra tinha 7 quilômetros. Em 9 quilômetros eu empurrei a bicicleta 7. E ainda quer dizer que maravilha andar de bicicleta. 7 quilômetros lomba acima. Eu tinha um vídeo, não deu para colocar ali. Eu todo ofegante dizendo, mandando um vídeo para meus parentes, né, dizendo, olha que lugar bonito. Não, é lá do outro lado da serra, eu mostro para vocês como é bonito, 7 quilômetros andando a bicicleta. Ali eu aprendi, sabe, o que é andar de bicicleta. Na realidade, a bicicleta quer dar um passeio, então ela te usa. Mas o passeio da bicicleta que ela gosta é lomba acima. E ela gosta que você empurre lomba acima. Quando eu cheguei em 9 quilômetros, eu cheguei lá no topo da serra. Daí eu olhei no meu celular. 9 menos 26, quem é que faz o cálculo aí? Faltava quanto ainda? Eu tinha 17 para frente e 9 para trás. Daí eu fui muito inteligente. Eu levei uma garrafinha de 700 ml d'água e estava um quente, um calor terrível. Se a cada quilômetro eu mais ou menos tomasse umas 25 ml, né? E a minha água estava acabando, o calor estava feio, eu estava cansando. E daí eu cheguei lá em cima. Daí eu tinha um cálculo ali, eu falei assim, para trás é 9, lomba abaixo. Para frente é 17, eu não sei o que tem. Rapaz, você não imagina o desejo de voltar para trás. O desejo de voltar os 9 quilômetros para trás, dizendo, minha sogra deve estar quase fazendo o almoço, já vou chegar lá, minha sogra cozinha super bem, o almoço, água gelada, aquela coisa toda, que coisa boa. Daí, para ajudar assim, a minha decisão, para mim tomar uma decisão de voltar mesmo, aconteceu uma coisa. Eu morro de medo de cobra. Eu tenho medo de 2 coisas na vida, injeção e cobra. Daí eu encontro uma piton birmanesa, estendida assim, atravessando a estrada. Tem a foto aí, Natan? Olha lá, está conseguindo ver ela ou não? Olha, aquela coisinha lá no meio é ela. Daí eu parei a bicicleta antes, eu joguei pedra nela uns 20 minutos para ver se ela vinha em mim ou não. Morrendo de medo, não passava. Daí passou um motoqueiro, ela não fez nada, eu fui me aproximando, ela estava morta. E eu ia voltar para trás por causa dela. Só que nessa estradinha que você vê, essa é a última subida. Sabe o que tinha depois da última subida? 17 quilômetros de descida, plano e um lugar simplesmente maravilhoso. Lindo. Eu vi macaco, vi siriema, vi tudo que é bicho que você imagina. Passei não sei por quantos córregos lindos. Foram os 17 quilômetros mais prazerosos que eu pude ver que andar de bicicleta é bom. Mas por causa dessa cobrinha aí eu estava voltando atrás. Sabe, quando eu penso nisso, eu chego à conclusão. Satanás não pode fazer nada para nós que Deus não autorize, não é? Que nos coloque em risco. Mas sabe o que ele faz? Ele joga a cobra morta diante da gente. Isso ele pode. É só para nos assustar e fazer voltar atrás. Possivelmente, tão perto da parte boa da estrada, você está pensando em voltar atrás. Às vezes, por causa de uma cobra morta, você está pensando em voltar atrás. Às vezes, porque a água está acabando, você está cansado, você olha, ainda tem uma distância grande para frente, você fica pensando, a melhor coisa é voltar para trás, e você perde tudo de bom que estava lá na frente. É assim a vida. Não vale a pena voltar para trás. Se foi dado um rumo para nós seguirmos, a gente vai ir até o final. É assim que Deus quer. Eu não preciso dizer que no final da história, eu cheguei em casa, lá, na casa do meu sogro, o almoço já estava pronto, tudo ali muito bem colocado, e eu muito orgulhoso de ter pedalado meus 26 quilômetros, empurrado minha bicicleta 7, né? Então foi tudo muito bom. Mas de qualquer forma, lembre-se, não vale a pena voltar atrás. Vamos orar. Felipe vai escolher um cântico para nós, eu vou pedir que o irmão Wesley nos conduza nesse cântico.